Não, eu não tô na praia, eu tô no meu ateliê e esse óculos aqui é para falar para vocês que o tutorial de hoje é dessa capinha de óculos aqui. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari e o tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer essa capinha para óculos. Gente, ela é muito facinha de fazer. Quem está começando na costura criativa, está aprendendo, vai conseguir fazer com certeza. Tem molde gratuito, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição do YouTube para download. E essa peça, gente, ela não tem zíper, ela não tem viés. A técnica dela é toda no forro embutido, fechamento aqui no botãozinho de ímã. E aqui dentro o forro é todo embutido, tudo bem certinho. Ela tem essas duas pences aqui na lateral que dão para ela essa carinha, esse efeito 3D e ao mesmo tempo, quando você colocar o seu óculos, seja um óculos de grau ou um óculos de sol bem peru igual esse aqui, bem grandão, você consegue colocar aqui dentro sem apertar e sem ficar tudo enrugado, sabe? Aquela peça que parece que você colocou um negócio maior do que caberia ali dentro. Gente, essa peça é muito delicinha de fazer, dá pra fazer várias, dá pra vender bastante agora no verão. Tá a fim de aprender essa peça aqui, bem bonitinha? Então, vamos lá! Para fazer nossa bolsinha para óculos, nós vamos precisar destes dois moldes. E eles estão disponíveis gratuitamente para download. E o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui no YouTube. Se você não tiver impressora ou não quiser imprimir os moldes, eu vou passar as medidas para você desenhar esse molde aí na sua casa. Porém, eu aconselho você imprimir os moldes ou copiar da tela do seu computador, tá? Você baixa o PDF, abre no seu computador, coloca uma luminosidade bem alta na tela do computador, abre ele para ficar no tamanho real, tá? E aí você tem que ter 3 por 3 centímetros aqui nesse quadradinho, é assim que você sabe se o tamanho real está certo, tá? Se for preciso, pega uma régua, coloca lá na tela do computador e vê se o que está mostrando está no tamanho real. Aí você pega um sulfite branco, coloca em cima da tela do seu computador e passa um lápis por cima do que você está conseguindo ver ali na transparência do papel. Se você tá curtindo, eu acho muito mais fácil desenhar esse tipo de molde que tem assim muito você canto ajuda arredondado, do canal que tem e me ajuda a pence. criar É mais muito mais fácil tutoriais desenhar assim bacanas se você não como tiver esse impressora, aqui. tá bom? Mas, se você quiser mesmo assim desenhar o molde, eu vou passar aqui as medidas, até mesmo para você ter noção de quais os tamanhos dos tecidos que você vai precisar ter aí na sua casa, se você estiver fazendo com retalho, tá? Esse molde aqui, ele mede 18 por 18,5, nessa parte mais grandinha aqui, mais larguinha, e 15,5 nessa parte mais fininha aqui. Esses arredondados eu fiz com a tampinha da minha embalagem de clips, do meu potinho de clips. E ela tem exatamente 8,5 centímetros de diâmetro. Eu vim aqui e coloquei a minha tampinha e arredondei os 4 cantos do corpo da minha bolsinha. Para fazer o bolso da nossa bolsinha, nós temos aqui 10 centímetros por 22, e 22 novamente é aqui nessa parte mais larga, tá? Essas pences, elas têm 2 centímetros aqui na abertura e elas estão num ângulo de 45 graus, todas as duas. Quando você desenhar o seu molde, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o corpo do molde em cima do bolso, vai alinhar aqui a extremidade de baixo e vai ver se a pence acaba exatamente onde começa o arredondado. Olha só, tá vendo? Ó? As pences, elas acabam exatamente onde começa o arredondado. Isso daqui faz toda a costura encaixar quando você começar a realmente costurar essa peça lá na máquina de costura. E não precisa se preocupar aqui com esses pedacinhos passando, porque é assim mesmo, tá bom? Só se preocupa aqui com as pences do bolsinho, se estão encaixando com o corpo da bolsinha para óculos. Para o corpo da peça, eu cortei uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta, porque eu quero que a minha etiqueta de metal fique nas costas do meu tecido. E eu apliquei essa tag de metal com 7 centímetros de distância aqui da parte de baixo, se você quiser fazer igual a minha, tá? Esse tecido principal, ele já tá com entretela e manta. Eu colei 2 vezes a entretela de papel, aquela bem fininha, e uma vez na manta R1, porque eu quero que esse tecido fique bem durinho
e bem fofinho ao mesmo tempo. Eu quero que ele fique com uma certa rigidez, mas eu também quero que ele fique fofinho para acomodar o meu óculos aqui dentro. Se você tiver manta R2, você também pode utilizar, é que eu não tenho, então eu coloquei entretela fininha, 2 camadas de entretela fininha e mais a manta R1. Eu não fiz matelaçado aqui nesse tecido principal, então eu fiz uma costurinha, olha só, vou trazer bem perto aqui da câmera, uma costurinha de segurança na volta todinha, para segurar bem esse tecido principal na manta, porque a cola da manta R1 é uma cola temporária e é uma cola bem fraquinha. Então, para ter certeza que isso aqui vai ficar certinho quando eu estiver costurando, passei uma costurinha de segurança aqui na volta toda. E o meu tecido de forro, ele não tem nenhuma entretela nem manta, é tecido puro para fazer o forro da nossa peça. Para fazer o bolsinho eu fiz exatamente da mesma forma, tecido principal com 2 camadas de entretela e manta R1, também passei costurinha de segurança aqui na volta toda, e o tecidinho de forro eu não tenho nenhuma entretela e manta, e esses 2 tecidos estão cortados exatamente do tamanho do meu molde, mesma coisa com o corpo da peça. Eu também vou precisar de botãozinho de imã, com acabamento em rebite. E tem que ser botão de ímã, tá, gente? Numa peça como essa, se a gente coloca um botãozinho de pressão, como o que tem dentro é um item muito frágil, que é um óculos, a hora que a gente aperta a peça para fechar o botão, pode ser que a gente danifique o óculos, tá? Então, capinha de óculos é sempre com um botãozinho de ímã, que assim você não precisa apertar para fechar. E eu também vou utilizar aqui cola pano para fazer o acabamento do fechamento da peça quando a gente desvirar. Se você não quiser utilizar a cola pano, não tem problema, você pode fazer sem, eu vou explicar como no final do vídeo. Esse tecidinho lindo aqui de bulldog francês é da coleção Meia Tigela, lá da Ponto X Tecidos. E se você quiser adquirir esse tecido e qualquer outro do site, você tem desconto utilizando o meu cupom TatiTag. Vou deixar o site da Ponto X Tecidos aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar a nossa peça pelo bolsinho da nossa bolsa. Primeiro, nós vamos fechar essas 4 pences aqui, do tecido principal e do forro. Como é que nós vamos fechar essas pences? Nós vamos vir aqui, vamos virar o avesso para cima e eu vou dobrar as pences de modo que essa parte aqui fique alinhada bem certinho. Não se preocupa com essa parte aqui, se preocupe com essa daqui. Deixa eu ver se tá focando. Deixa eu tirar essa peça aqui de baixo para ver se a câmera vai focar. Olha só. Dobrei a minha pence, ó, alinhando as pontinhas, tá vendo? Depois que você alinhou as pontinhas, a gente vai passar uma costura de segurança aqui com a distância de um pé de máquina. E nós vamos fazer isso nas 4 pences do forro e do tecido principal. Feitas aqui as costurinhas das pences, olha só, nossa peça começa a ficar com uma carinha 3D. Agora nós vamos virar o direito do forro com o direito do tecido principal. Vamos alinhar bem certinho aqui essa parte de cima e nós vamos passar uma costurinha com a distância de um pé de máquina, tá? Retrocesso aqui no começo, costurinha, retrocesso no final. Depois que a gente passou a costura, nós vamos virar essa peça dessa forma e dessa forma. Então, nossa costura vai ficar assim. E aí, a gente vai ajeitar bem certinho essa costura e vamos passar aqui mais um pesponto decorativo com a distância de meio pé de máquina, aqui nessa parte todinha de cima, na extremidade aqui de cima do nosso bolsinho. Fiz aqui a costurinha na parte de cima do meu bolsinho, olha só. Pelo lado de dentro ficou assim. E agora nós vamos fazer o seguinte, tá vendo essas pences aqui? Nós vamos abrir as costuras dessa forma. Tá focando na câmera? Tá. Dessa forma, e o forro a gente vai fazer a mesma coisa, vamos abrir as costurinhas aqui. E aí, a gente vai alinhar aqui costura com costura, bem certinho, as duas.
vamos colocar clipes dos dois lados. E aí, nós vamos passar uma costurinha de segurança aqui na volta todinha, bem na pontinha dessa nossa peça, que é para unir tecido principal e forro e ficar tudo bem certinho para a gente não precisar encher de clipes e nem de alfinetes quando a gente estiver fazendo as próximas partes da nossa peça. Tô aqui com a minha peça agora do bolso, toda passada a costura de segurança, forro unido com o tecido principal. Agora eu vou pegar uma tesoura e eu vou refilar todo esse excesso aqui, tá vendo? Olha, às vezes passa um pouquinho, aí tem aqui esses excessozinhos, deixa eu ver se a câmera tá focando. Tem esses excessos aqui, olha só, das nossas pences aqui também. Eu vou refilar todo esse excesso de tecido. Agora eu vou começar a montar a minha peça para finalizar. Primeiro eu vou encontrar o centro aqui na parte de baixo do forro do corpo e eu vou encontrar o centro aqui na parte de baixo também do bolsinho que a gente acabou de costurar. Finalizei as marcações de centro, agora eu vou posicionar aqui em cima do forro do meu corpo o meu bolsinho, de modo que fique aqui forro com forro, tá? Direito com direito, do forro com forro. Eu vou colocar exatamente a marcação de centro do meu bolsinho em cima da marcação de centro que eu fiz aqui no corpo da peça. Vou colocar uma bem em cima da outra, bem certinho, e vou colocar um clips para segurar essas peças no lugar. E aí eu vou vir clipando aqui a volta todinha, tentando fazer aqui da melhor forma possível esse meu arredondado que se formou aqui no bolsinho quando a gente fez a pence. Eu vou tentar colocar ele o máximo possível em cima, bem certinho do arredondado do meu forro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. E aí eu vou clipar essa volta todinha. Se você tá curtindo esse tutorial, já deixa o seu like aqui embaixo. Assim você ajuda o crescimento do canal e me ajuda a criar mais tutoriais bacanas como esse aqui. Depois que eu finalizei aqui de colocar clipes na volta toda, eu vou passar uma costura de segurança aqui em toda essa extremidade para unir o bolso com o forro da minha capa. Costurinha de segurança, a nossa peça começa a ficar com uma carinha, olha só, mais ou menos assim que ela vai ficar depois de pronta. Agora a gente vai pegar aqui o nosso tecido principal e nós vamos fazer o seguinte, eu vou amassar o máximo que eu conseguir aqui essas pences, tá? Pra ficar mais ou menos plano. Não vou conseguir fazer inteira ela ficar plana, tá? Porque é uma peça 3D, mas eu vou amassar o máximo possível que eu conseguir. E aí eu vou pegar aqui o meu tecido principal e eu vou colocar aqui em cima, direito do tecido principal com o direito dessas partes aqui que eu já costurei. E eu vou ficar com a manta pra cima aqui e com o tecido, o avesso do tecido de forro aqui atrás. E aí eu vou alinhar todas essas extremidades bem certinho e vou clipar essa volta todinha. Vou deixar uma marcação aqui em cima, uma abertura, tá? Eu vou vir aqui, ó, com a costura, aliás, eu vou começar a minha costura desse lado, bem aonde começa aqui o meu arredondado do molde. Vou fazer vários retrocessos aqui e eu vou vir com a costura aqui na volta todinha. E eu vou terminar ela exatamente aqui aonde termina o meu arredondado. A hora que começa a ficar retinho, eu faço vários retrocessos aqui. Eu vou ficar com essa abertura para desvirar a minha peça. Essa costura da volta toda, ela tem a distância de um pé de máquina.
costura na volta toda finalizada. E quando você finalizar a costura, é legal dar uma olhadinha aqui desse lado e ver se a costura pegou todo o forro bem certinho. A gente tem as costuras de segurança também, as marcações aqui de costura de segurança. Então, é legal ver se essa última costura que a gente passou, ela não ficou para trás da costura de segurança. É importante que ela fique para dentro e as costuras de segurança para fora, em todos os cantinhos, em todas as extremidades. Agora que a gente fez essa costura toda, nós vamos refilar o excesso de tecido aqui na volta toda. E aqui, olha, nas curvas, é legal fazer com uma tesoura de picote, para quando a gente desvirar essa peça, esses arredondados, eles fiquem bem certinhos. Se você não tiver tesoura de picote, você pode ir com a tesoura comum e fazer alguns piques aqui e aqui em cima também. E agora, com a peça toda refilada, nós vamos desvirar por essa abertura aqui. Bastante cuidado, tá? Que a nossa abertura, ela é pequenininha e a nossa peça, ela tá bem grossinha, seja você fez com a manta R1 mais entretela ou com a manta R2. Então, vamos fazer tudo com bastante calma para não estourar essa costura aqui de cima. Depois de desvirar a peça, eu vou pegar uma agulha de crochê ou um hashi, e aí você escolhe, e eu vou colocar aqui dentro dessa abertura para organizar aqui, encaixar todos os cantinhos da nossa peça. Agora a nossa capinha, ela tá quase pronta, quase finalizada, só falta um detalhe. Aqui em cima a gente precisa fechar essa abertura. Como que a gente vai fechar essa abertura? Eu gosto de levar essa peça lá pro ferro de passar roupas, neste momento. Primeiro que ela tá toda amassada porque a gente desvirou. E segundo porque eu gosto de fazer essa marcação aqui, olha só, bem certinha lá no ferro de passar roupas. Eu coloco aqui esse excesso de tecido pra dentro. Deixo tudo bem alinhado, bem certinho. E aí, eu passo o ferro de passar roupas aqui em cima para deixar essa dobra bem certinha para facilitar a nossa vida na hora de fechar essa costura. Eu vou levar essa pecinha lá pro ferro de passar roupas e eu já volto para mostrar como é que ficou. Tá aqui a minha peça passadinha lá no ferro de passar roupas. Olha só, já desamassei ela todinha. Olha o formatinho que ela já começa a ficar e ela tá ficando bem durinha, exatamente do jeito que eu imaginei. Aqui em cima eu passei o ferro de passar roupas e marquei aqui essa abertura para onde a gente desvirou. Eu marquei exatamente como eu quero que ela fique depois que eu fechar essa peça. Então, agora você tem duas opções. Ou você passa aqui a cola pano, tá? Ou você faz pontinho invisível à mão. Eu gosto de fazer com a cola pano. Se você não quiser fazer com a cola pano e nem com pontinho invisível, não precisa se preocupar, porque o nosso próximo passo, você utilizando a cola ou não, vai ser fazer um pesponto decorativo aqui nessa parte todinha. O pesponto, ele vai ser feito da seguinte forma. A gente vai virar aqui a parte dos cachorrinhos para cima, a parte do seu tecido principal para cima. Nós vamos abrir aqui assim, dessa forma, e puxar para baixo e colocar lá em cima da mesa da máquina de costura. E aí, nós vamos vir aqui com a máquina de costura, vou fazer um retrocessinho aqui nessa parte, e vou vir aqui e vou passar uma costurinha com a distância de meio pé de máquina, tá? A mesma distância que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, porque é só um pesponto decorativo. E eu vou vir aqui, vou passar na borda todinha e vou terminar aqui desse outro lado do mesmo jeito, tá? Vamos abrir a peça assim, em cima da mesa, da máquina de costura, e terminar o retrocesso aqui. Esse retrocesso, ele vai terminar bem aqui, um pouquinho depois dessa linha aqui, de onde começa o nosso bolsinho, tá? Feito isso, a gente vai ter um pesponto decorativo para manter a forma da nossa peça, para ela não fazer assim e nem assim, principalmente depois de lavar. E esse pesponto também vai servir para fechar essa abertura aqui. Se você utilizou a cola pano, ótimo, porque essa parte aqui ela vai ser bem manuseada, porque vai ser bem a parte do botão, então é bom ter uma segurança a mais. Se você não utilizou a cola pano, também não tem problema, a costura vai segurar isso aqui bem certinho no final, quando a gente terminar. Eu gosto de fazer com a cola pano, porque eu gosto muito que o acabamento fica aqui bem bonitinho, como se a gente tivesse costurado, tá? Então, eu vou passar a cola pano
e depois eu vou lá para a máquina de costura e já vou mostrar para vocês como fazer esse pesponto decorativo. E a nossa peça tá praticamente finalizada. Olha só, pesponto decorativo aqui na volta toda, prontinho. E agora só falta a gente colocar os nossos botõezinhos de ímã. Como nós vamos colocar esses botões? Primeiro, eu quero que vocês reparem o seguinte. A boquinha aqui da nossa peça, ela não é fechadinha assim, desse jeito. Ela faz aqui, tá vendo só? Uma micro abertura, porque tinha uma diferençazinha mínima no nosso bolso, nosso molde do bolso para o molde do corpo. Então, a gente tem aqui essa aberturazinha de praticamente 1 centímetro, tá vendo só? E é exatamente essa a diferença que a gente vai fazer na hora de aplicar o nosso botão. A gente vai fazer o seguinte, eu vou apertar aqui o bolso para baixo, vou trazer aqui a aba para cima do meu bolso e eu vou dobrar ela rente aqui ao meu bolsinho, a parte de cima do meu bolsinho. E aí, eu vou alinhar aqui embaixo também, para ter certeza que tá tudo retinho. E aí, eu vou voltar com a minha aba para cima, para ficar aproximadamente meio centímetro aqui e aqui. Vocês estão vendo essa diferençazinha aqui? Olha só. Aproximadamente meio centímetro. Porque daí, quando essa bolsinha estiver fechada, aqui a parte de cima vai estar acompanhando aquele 1 centímetro de abertura que a gente tem. Então, eu vou fazer exatamente isso, olha só. Vou trazer aqui pra cima e vai ficar mais ou menos meio centímetro aqui, meio centímetro aqui. É no olho, tá, gente? Não precisa ficar medindo muito, não, tá? É bem no olho essa parte aqui. Feito isso, eu vou encontrar o centro aqui da minha aba de fechamento. Como eu cortei o meu tecido estampado exatamente centralizando a minha estampa, porque eu queria que esse cachorrinho ficasse exatamente aqui no meio, em cima do botãozinho. Eu sei que o meu botão, ele vai ficar exatamente aqui, olha só, embaixo da boquinha do cachorrinho. Eu fiz isso de propósito a hora que eu tava cortando o meu tecido, então eu sei que o meu botãozinho vai vir exatamente aqui, tá? Então eu já posso vir aqui e fazer a minha marcação, porque eu sei que aqui é o centro do meu tecido, sei que aqui é o centro da minha aba. Se por um acaso você estiver utilizando um tecido liso ou um tecido estampado que não tem como você centralizar a estampa, porque são florzinhas miudinhas ou arabescos, simplesmente não dá para centralizar dessa forma, aí você vai precisar medir aqui com a régua, encontrar o centro da sua peça e aplicar o seu botãozinho aqui. Eu gosto, gente, de aplicar os meus botões mais ou menos com 1 centímetro a 1,5 centímetro de distância aqui, tá? E essa distância é do fim do meu botão para a borda, não é do meio, tá? Se você for medir o meio, são 2 centímetros, vamos colocar 2 centímetros de distância do meio, do centro do meu botãozinho até a borda. Eu gosto de fazer isso porque daí a pessoa tem aqui onde pegar na hora de abrir a bolsinha, tá? Mas isso é pessoal, você coloca onde você achar que fica mais bonito. Eu vou colocar bem aqui. E aí, eu vou fazer aqui, vou apertar a minha calotinha aqui em cima para fazer uma marcação. E eu vou vir aqui e vou furar. Quando eu furar, eu vou vir com bastante cuidado aqui com o meu agulhão, para ele passar do outro lado e já fazer uma marca no meu bolsinho, tá? Ó, não cheguei ainda aqui do outro lado, tô furando, lá, cheguei. Então, agora eu vou apertar mais um pouquinho para fazer uma marca, tá bem aqui, olha só. Aí, eu vou vir com a caneta, vou fazer uma marcação e eu sei que é exatamente aqui que eu tenho que colocar a outra parte do meu botão de imã. Então, meu botão de imã aqui de cima já está furado e aqui ele já está marcado. Agora, eu vou lá no balancim para aplicar esse meu botão de imã com acabamento em rebite. Lembrando que aqui vai ser a calota para fora e aqui vai ser a calota para dentro, tá? E a parte do imã para cá e para cá para poder encostar e fechar. Vou aplicar esses botões no balancim e eu já volto para mostrar como é que ficou essa peça finalizada. Estão aqui os meus botões de imã aplicados na minha peça. Aqui a calotinha ficou pro lado de fora e aqui a calota ficou pro lado de dentro.
Gente, se vocês acharem que essa calota aqui pelo lado de dentro pode, de repente, riscar o óculos que tá aqui dentro, riscar a lente do óculos, você pode fazer diferente isso aqui, tá? Você pode colocar a parte de cima com acabamento de calota e esse daqui você pode colocar aqueles botões de imã bailarina. E como é que você vai aplicar esse botão? Antes de iniciar toda a costura, você vai pegar a sua peça. Deixa eu pegar aqui o meu molde que vai ficar mais fácil de explicar. Você vai pegar ali o seu tecido principal, que não tem nenhuma costura ainda. Você vai encontrar o centro aqui nessa parte e o centro aqui nessa parte, tá? Aqui são 10 centímetros, lembra? Você vai encontrar exatamente onde é 5 centímetros. E aqui, nessa parte aqui, você também vai encontrar exatamente o centro e é bem aqui no meio do seu tecido principal que você vai aplicar o seu botão de imã com o acabamento de bailarina, aquele que vai por dentro da peça. Aí, quando você finalizar aqui, o seu forro, ele vai estar cobrindo aquele acabamento de bailarina do seu botãozinho de imã, e aí você não vai ter nenhuma parte de metal aqui pelo lado de dentro. Porém, quando você for aplicar o botão aqui em cima, você vai fazer o contrário. Lembra que a gente primeiro encontrou aqui, usou o furador e aí furou aqui? Na hora que você colocar a bailarina, vai ser o contrário. Você vai precisar vir com a sua aba aqui em cima e vai precisar fazer uma marcação aqui no tecido exatamente aonde encontra com o seu botão que já vai estar colocado na peça, tá? Então, na hora de colocar o botão aqui na parte de cima, na aba, se você estiver utilizando o botão de bailarina, você vai fazer o contrário. E tá aqui a nossa pecinha finalizada, a nossa capa para óculos. E aí, curtiu o tutorial da nossa bolsinha para óculos? Se você gostou, não esquece de deixar like, comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo dos próximos tutoriais aqui no canal.